Olá, turma! Hoje falaremos um pouco sobre a ostreicultura. A equipe responsável pelo trabalho é a Brenda Freitas Ribeiro, Thales Felipe da Silva Nascimento e Joyce de Souza Santos. As ostras são moluscos pertencentes à família Ostridae, que se desenvolve nas águas marinhas, onde a princípio vivem soltas na areia ou na água, e posteriormente começam a se prender em rochas. Permanecem dentro de conchas calcificadas com formato irregular e desigual entre si, que ficam fechadas graças a um músculo adutor, e abrem apenas durante sua alimentação, onde elas sugam a água e retiram seus nutrientes, que consistem em algas, plânctons e outros alimentos. Durante esse processo, as ostras conseguem filtrar até 5 litros de água a cada hora. Dentro da concha, encontraremos um corpo mole, de sabor exótico, muito apreciado na culinária, sendo rico em zinco, proteína, ferro, cálcio, magnésio e vitamina A. A ostreocultura em si consiste em um ramo da aquicultura responsável pelo cultivo de ostras em ambientes controlados. É uma prática comum e muitas vezes realizada de forma artesanal e em pequena escala, em decorrência do material de fácil obtenção e as instalações que podem ser de baixo custo. Apesar disto, é importante ressaltar que a produtividade está relacionada ao controle de técnicas e manejo. No Brasil, a ostreocultura chegou no século XX e a produção é favorecida pela imensa costa marítima. Entretanto, ainda é uma atividade de pouca exploração e com técnicas pouco desenvolvidas. Desse modo, o destaque de produção nacional se encontra nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, evidenciando a cidade de Santa Catarina. Atualmente, os maiores produtores de ostras são Portugal, Itália, França, Inglaterra, Holanda e Bélgica. As ostras podem ocorrer em vários tipos de cultivo, sempre em litorais marítimos, mangues ou canais de drenagem. Um dos tipos de cultivo são os travesseiros, que consistem em sacos feitos de malha grossa, onde são colocadas as ostras jovens. É recomendado a criação de espécies nativas em regiões de mangue, mas também é usado para o manejo em mar. Deve ser mantido em profundidade na qual permaneça submersa e só fique fora d'água durante as marés grandes ou de lua, quando é feito o manejo. Outro tipo de cultivo são os varais ou longline. São estruturas fixas em baias. As longlines, que significa longas linhas, possuem dimensões que variam de acordo com o ambiente, mas em média em 100 metros. Pode ser construído em um cabo mestre de 25 milímetros de diâmetro, ancorado com estacas de 2 metros de profundidade, com sustentação com cabos de auxílio de flutuadores amarrados. O último tipo de cultivo é a mesa fixa, conhecida por adequar-se a águas rasas e apresentar baixo custo inicial, baixa manutenção e uma tecnologia simples. As sementes são coletadas em recipientes de plásticos confeccionados com garrafas PET. As mesas são apenas estruturas retangulares, com vergalhões de aços de construção de 16 milímetros, 50 centímetros de largura por 50 de altura. Elas acomodam 7 travesseiros ou 1,4 mil ostras, que permanecem até 30 dias para a fixação das sementes. Após esse período, as sementes, com aproximadamente 2 centímetros, são retiradas e transferidas para os travesseiros. Esse tipo de estrutura também precisa ficar submerso, saindo apenas durante as marés grandes. Existem vários tipos de espécies cultivadas de ostra. No Brasil, as duas principais são a Crassostrea brasiliana, também conhecida como Crassostrea gazar, que é a principal espécie cultivada no Brasil em decorrência da sua fácil adaptação a diversos tipos de cultivo e por ser considerada de grande porte. É encontrada na infra ou no mesolitoral e se caracteriza pela região próxima à linha do crescimento mais escura, que é a região próxima ao umbo. Além disso, a concha pode ser amarelada e internamente tem uma coloração branca lisa e com pouco brilho, podendo apresentar também uma coloração alaranjada na borda. A Crassostrea rhizophyllae, ou também conhecida como branca, são uma espécie de pequeno porte, muito cultivada na região sudeste do país e que encontra principalmente no mesolitoral. Possui a concha de cor clara, geralmente esbranquiçada, com grande variedade de forma de ovoide até a taça, podendo chegar até a 120 milímetros de comprimento.
Fases de cultivo. Basicamente são divididas em 3 fases: sementes, juvenil e engorda. Para a ostra ser semente, ela tem que estar com um tamanho de até 4 centímetros de altura. Essas sementes podem ser retiradas de manguezais, retiradas por coletadores ou compradas em laboratórios. A juvenil ela passa a ser chamada assim após ela atingir a altura de 4 a 6 centímetros. Elas precisam de mais espaço do que as sementes, pois elas precisam crescer e alcançar a próxima fase, que seria a engorda, quando ela atinge mais ou menos 6 centímetros de altura. Passam para a fase final, em quando serão mantidas até atingirem a 8 centímetros de altura, para poder serem comercializadas. Manejo sanitário. São os cuidados que o produtor precisa tomar com estruturas de cultivo e com as ostras, para garantir que elas cresçam com saúde e qualidade necessária para serem vendidas. Os principais manejos feitos são a limpeza de tempos em tempos das telas e das estruturas do cultivo, retirada de lama e algas dos animais, identificação o mais rápido possível de ostras doentes, retirar o descarte dessas ostras mortas e a seleção de ostras cultivadas de modo a manter sempre uma quantidade adequada de animais do mesmo tamanho em cada estrutura de cultivo. A importância para o produtor se dá porque ela permite que as ostras se mantenham saudáveis, de boa qualidade e que é muito importante para a sua venda. Ela aumenta a produção, reduz o tempo de cultivo, diminui as perdas, diminui os custos de produção e aumenta o lucro do produtor. 5 passos para um bom manejo sanitário nos berçários. Primeiro, a checagem, com cuidado nas sementes assim que elas chegam ao cultivo. É importante fazer uma vistoria para tentar identificar a presença de organismos indesejados, tais como ovos e filhotes de predadores. Passo 2. A limpeza. Tem que ser feita a limpeza cuidadosa dos berçários, para que as telas não entupam e a água possa circular livremente. Passo 3. Classificação. Deve ser feita a classificação das sementes de acordo com o seu tamanho, para que as ostras de um mesmo lote tenham sempre o tamanho uniforme. Passo 4. Cuidados. Não submeter as sementes ao castigo. Quais castigos seriam esses? Expor em água doce ou ao sol, ou mesmo limpá-la com lavadoras de alta pressão ou motor-bomba. Se elas ainda forem muito pequenas, se for necessário fazer qualquer reparo nos berçários, o ideal é que antes do manejo, as sementes sejam cuidadosamente transferidas para outras estruturas semelhantes. Por último, o passo 5, a transferência. Sempre que for necessário fazer a transferência de sementes entre diferentes locais ou estruturas, deve-se fazer isso preferencialmente em horários mais frescos do dia. Manejos na fase juvenil. Estruturas não próximas ao fundo. Este caso é mais que uma medida de combate, é uma forma de prevenir o problema causado por organismos que vivem no fundo, como as poliquetas, por exemplo. Retirada de ostras doentes. Algumas doenças podem ser transmitidas de uma ostra para outra. Nesses casos, é importante identificar e retirar as ostras doentes.
o mais rápido possível. Procurar um local longe do cultivo para fazer um buraco e jogar as ostras doentes e em seguida cobri-las. Promover o castigo. Seria em água doce, em água muito salgada ou ao sol. Ao sol ela consiste na exposição das ostras por algumas horas durante o dia. Porém, esse procedimento deverá ser feito no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol estiver menos forte. O que poderia ser prejudicial para as ostras, afinal, a intenção é matar os intrusos e não a ostra. O castigo em água, que seria água doce ou muito salgada, é realizada pela imersão das ostras em água doce ou bastante salgada, pelo menos 1 hora. Neste processo, os incrustantes geralmente não resistem e acabam morrendo pelo contato com a água doce, enquanto a ostra permanece fechada em suas conchas. Por isso, para que as ostras não sejam também afetadas pela salinidade, elas precisam estar fechadas. É uma forma de se fazer isso, é mexendo o saco com as ostras para que uma bata contra a outra e elas se fechem antes de serem mergulhadas na água doce. O produtor pode ainda, depois de um banho, promover o castigo por exposição ao sol, para aumentar a eficiência do processo. Legislação no cultivo de ostras. Atualmente, sabe-se que a legislação brasileira para a produção e comercialização de moluscos bivalves está baseada principalmente na Instrução Normativa número 7, de 8 de maio de 2012, e na Portaria número 204, de 28 de junho de 2012. A Instrução Normativa Interministerial número 7, de 8 de maio de 2012, foi criada para instituir o Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves, com a finalidade de estabelecer os requisitos mínimos necessários para a garantia da inocuidade e qualidade dos moluscos bivalves destinados ao consumo humano, bem como também monitorar e fiscalizar o atendimento destes requisitos. Portanto, observa-se que esta normativa abrange as etapas de retirada, trânsito, processamento e transporte de moluscos bivalves destinados ao consumo humano. Ainda assim, como a Instrução Normativa Interministerial número 7, a Portaria número 204, de 28 de junho de 2012, estabelece os procedimentos para a coleta de amostras destinadas à realização de análises de micro-organismos contaminantes e de toxinas em moluscos bivalves e de análise para o monitoramento de espécies de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, bem como define principalmente as metodologias analíticas oficiais que deverão ser adotadas pela Rede Nacional de Laboratórios de MPA. O custo de produção para esses bivalves é relativo quanto ao tamanho das propriedades. Pode-se observar que neste ramo de atividade tem um investimento inicial e de produção relativamente baixo. A preparação da infraestrutura e a aquisição de equipamentos têm um grande peso nos custos. Quando se compara o custo de produção com o preço de venda das ostras, percebe-se que todos estes gastos são compensados com uma boa rentabilidade financeira deste ramo do agronegócio. Em 1 hectare de um ciclo produtivo, conclui-se que a rentabilidade dessa atividade é bastante atrativa, favorecendo a entrada de novos produtores nas atividades.
Bom, quanto a esta imagem, a COI considera os valores gastos com sementes, os gastos administrativos, impostos e taxas, energia elétrica, combustíveis, manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção de benfeitorias, mão de obra contratada e controle sanitário. Já a COT considera os valores do COI adicionados da depreciação de benfeitorias, máquinas, implementos e equipamentos e o Prolabore. Por último, o CT considera os valores da COT acrescidos da remuneração do capital imobilizado em benfeitorias, remuneração do capital em máquinas e equipamentos e o custo de oportunidade da terra. Algumas curiosidades sobre essa cultura. Você sabe qual a diferença entre uma ostra contaminada e uma ostra estragada? As ostras estragam muito rapidamente quando morrem, e é fácil perceber quando elas estão mortas. Basta testar se as válvulas estão abertas e não fecham quando são tocadas, ou ainda se o animal apresenta um cheiro podre. Outra forma de saber se a ostra está morta é batendo com um objeto duro sobre a concha. Um som oco indica que a ostra está morta. Já a contaminação das ostras ocorre quando elas estão vivas, pela presença de certos micro-organismos, como vírus e bactérias. Esta presença desses micro-organismos também pode acometer a presença de toxinas produzidas por eles, ou ainda pela presença de substâncias tóxicas, como os agrotóxicos. Para saber se uma ostra está contaminada e se pode ou não ser comercializada e consumida, o único jeito é fazendo análises específicas em laboratórios. Tanto as ostras estragadas quanto as ostras contaminadas são perigosas para a saúde humana, especialmente para idosos, crianças e gestantes. Sabe-se ainda sobre o evento Marés Vermelhas, que são grandes concentrações de micro-organismos tóxicos que surgem de uma hora para outra, geralmente em águas poluídas. As ostras contaminadas por essa maré vermelha não precisam ser necessariamente jogadas fora. Dependendo do tipo de microalga e, portanto, do veneno ou toxina produzida por ela, depois que a maré vermelha acaba, se as ostras forem mantidas por certo tempo na água limpa, já livre de qualquer contaminante, o veneno produzido pelas microalgas pode ser pouco a pouco eliminado pelas ostras. O tempo necessário para manter as ostras na água antes da comercialização deve ser definido através de análises feitas em laboratório. Bom, é isso, galera. Agradecemos muito pela sua atenção e tentamos resumir um pouco sobre o cultivo das ostras. E muito obrigada.